Bom dia, Igreja do Senhor, bom dia, amados irmãos, e é uma alegria podermos estar aqui neste momento para adorar e louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor com uma canção, cultuar ao Senhor com a palavra que Ele escolheu para nós nesta manhã. E eu convido você a cantar conosco aquela canção que diz: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A glória do Senhor está derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua família. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Bom dia, meus amados irmãos, que bênção mais uma vez estarmos aqui juntos na presença do Senhor, nesse domingo abençoado, nesse domingo que o Senhor concedeu a cada um de nós para vivermos e aprendermos um pouquinho também da sua palavra, mesmo de maneira virtual. Estamos aí interagindo e realizando a sua obra de uma maneira diferente, mas que o Senhor está conosco até mesmo nessa maneira. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, sobre o comportamento do indivíduo cristão nesse tempo. Vamos falar sobre indiferença. Você sabe o que é ser indiferente? Você sabe o poder que a indiferença tem? Jesus Cristo viveu isso de uma maneira muito grave, porque seus discípulos, seus amigos, as pessoas que estavam ao redor dele, tiveram esse comportamento. E esse comportamento é atual. Encontramos na família, encontramos no trabalho, encontramos na igreja. E por um lado, existem algumas preocupações devido às diferentes tipos ou até formas de manifestação da indiferença. A indiferença normalmente é permitida e percebida exatamente quando nós sentimos, quando nós não fazemos a indiferença, mas sentimos a indiferença. Mas não quer dizer que todos nós, alguma vez na vida, neste momento, ou no passado, ou no futuro, entraremos na tentação da indiferença. O texto que eu quero ver com você hoje está em Mateus capítulo 26, que conta uma história conhecida, e eu quero destacar um lado dos discípulos de Jesus, que fizeram de alguma forma uma certa indiferença com o próprio Mestre. E nós podemos estar caindo na mesma tentação.
cometendo o mesmo erro, numa hora indevida. Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, Jesus Cristo vive uma situação que está relatada no Evangelho, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, e todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus amados, hoje nós vamos rapidamente pensar sobre a indiferença. E é algo muito difícil pensar sobre isso. Porque revelar um sentimento, demonstrar um comportamento, é algo muito natural do ser humano. Mas reconhecer que nós fazemos isso é muito mais difícil. Normalmente o ser humano tem um costume, desde a antiguidade, desde a época de Adão e Eva, em colocar a culpa em alguém. Sempre alguém precisa ser culpado. Quando a família não vai bem, quando o trabalho não vai bem, quando a nação não vai bem, quando a igreja não vai bem, alguém tem que ser culpado. E nós temos o hábito comum na nossa sociedade moderna de apontar e esquecer o grau da nossa responsabilidade para com Deus e para com o nosso próximo. Jesus Cristo vive uma situação com seus discípulos muito grave. Jesus Cristo estava vivendo um momento de dificuldade, estava vivendo um momento de decisão da sua missão em se entregar e permitir ser preso, permitir ser crucificado para morrer pelos nossos pecados. E os seus discípulos estavam em pensamentos diferentes. E Jesus chama 3 discípulos mais próximos naquela hora: Pedro, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu. E Jesus, naquela hora, que precisava de uma hora decisiva, era uma hora decisiva, era uma hora difícil de lidar, ele sabia o que iria passar, sabia o que poderia acontecer, estava sobre ele a responsabilidade de carregar os pecados de toda a humanidade naquela hora, e iria começar o processo difícil. Jesus Cristo só pede para que aqueles 3 discípulos orassem e velassem por ele naquela hora. Jesus vai um pouco mais adiante, tem um pouco mais de intimidade para falar com Deus sozinho, e ao voltar, ele encontra os 3 adormecidos. E ele faz uma pergunta: vocês não podem orar ou velar por mim apenas uma hora? Bom, pelo jeito os discípulos estavam cansados. Nós sabemos que eles andavam muito, que eles tinham uma vida agitada, nós sabemos disso tudo. Eu não quero julgá-los por isso, porque eu não estava naquela hora, nem você estava naquela hora. Mas dá para perceber que os discípulos de Jesus fizeram uma certa indiferença, não a Jesus, mas ao momento. E para nós brasileiros, é muito difícil a gente falar sobre indiferença, porque faz parte da nossa cultura. Desde pequenos, ainda pequenos, somos ensinados a sermos indiferentes. Talvez por isso, numa hora dessa de pandemia,
nós conseguimos encontrar pessoas que têm conhecimento, que têm capacidade, fazendo coisas que não são devidas para o momento. A gente consegue observar no centro das nossas cidades, nas regiões onde deveria estar com mais regras para combater o vírus que estamos lutando contra, as pessoas andando como se nada tivesse acontecendo. Como se estivesse tudo normal. Isso, no caso, é o mesmo comportamento dos discípulos com Jesus. Jesus estava numa hora difícil e eles adormeceram. Não sem razão. Talvez estivessem realmente com sono. Mas o momento não era para aquilo. O momento não era adequado. E para nós, é muito difícil falar sobre indiferença. O Brasil é um dos países que tem maior índice de diferença entre capacidade social, entre classes sociais. A gente chama isso de distribuição de renda. E, obviamente, você já ouviu esse termo e você pode falar assim, mas é o Estado brasileiro que tem que fazer a distribuição de renda. Sim. Mas não é só o Estado. Eu vejo muitas pessoas gritando, falando, batendo no peito, ideias sociais, mas querem fazer o social com o dinheiro do outro. Interessante. Quer fazer o social com o dinheiro do outro. É sempre com o dinheiro do outro. Nunca com o dinheiro próprio. A gente chama isso de hipocrisia. Mas hoje a gente não vai falar sobre hipocrisia, a gente vai falar sobre indiferença. Então, como combater a indiferença num país que a sua sociedade, as famílias, dentro e fora da igreja, vivem a indiferença no dia a dia, no real, no cotidiano? Como é complexo a gente viver um tempo de indiferença. Você sabe o que é indiferença? A indiferença é a falta de sensibilidade para aquilo que está acontecendo e também a falta de uma decisão para resolver aquele problema. Isso é indiferença. Então, para nós é comum alguém extremamente rico, com muitas possibilidades, morar a 100, 200, 300 metros de uma comunidade extremamente pobre que não tem o que comer. Isso é indiferença. É uma indiferença gritante que para nós é natural. E isso tem invadido as nossas famílias e tem invadido as nossas igrejas. Porque nós temos visto muitas pessoas que se dizem evangélicas e as igrejas têm levantado essa bandeira e têm determinado o seu direcionamento exatamente mediante a quantidade de membros que tem um pensamento de indiferença. A gente chama isso de responsabilidade social. A nossa igreja, pela graça de Deus, nos últimos tempos, tem demonstrado uma preocupação com o que está passando na sociedade do lado de fora. Não é para nós nos gloriarmos de maneira alguma, porque isso não faz mais do que a nossa obrigação. Nós somos cristãos e não faz mais do que a nossa obrigação observar aquilo que está acontecendo na sociedade e conceder algum tipo de auxílio. Nós não podemos ser indiferentes aos problemas da sociedade. A igreja não está mais no centro, mas sim está para auxiliar a sociedade mediante as suas necessidades. E aí, eu quero pensar com você hoje, por que devemos combater a indiferença? Por que não podemos fazer como os discípulos de Jesus, que na hora que Jesus Cristo mais precisava, que na hora que Jesus Cristo pediu, olha que Jesus Cristo pediu poucas coisas na leitura bíblica, na narrativa dos evangelhos, você vai ver que Jesus Cristo pede poucas coisas. E uma das poucas coisas que ele pede é que os discípulos orassem com ele. Naquela hora. E eles adormeceram. Meus amados, nós temos que acordar para a vida.
nós temos que acordar, você tem que acordar para a vida. Porque se você não acordar, Jesus vai continuar pedindo algumas coisas para você. Você vai se considerar discípulo do Senhor, mas vai estar dormindo em vez de estar acordado, alerta para aquilo que está acontecendo no momento. Nós temos que combater a indiferença, em primeiro lugar, para que a humanidade que habita em nós continue habitando. Todas as vezes que alguém demonstra um pouco menos de humanidade, quer dizer que a sua indiferença tomou a sua alma, tomou a sua mente, tomou o seu objetivo. E isso tira o jeito de viver. Quando Jesus Cristo pede para os discípulos orarem com Ele, não foi apenas um ato de cumplicidade ou de amizade, não. Foi um ato de humanidade. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo estava sofrendo. E Jesus pede a eles, não que o socorresse, mas que orassem com Ele. Que orassem por Ele. Então, Jesus Cristo está falando assim, olha, Tiago, Pedro e João, sejam um pouquinho humanos, sejam um pouquinho sensíveis para esta hora, para este momento. E eu tenho observado muitas pessoas que se dizem, carregam a Bíblia debaixo do braço e que infelizmente são crentes em Jesus, mas têm deixado a sua humanidade de lado. Se você é crente em Jesus, você não pode deixar a sua humanidade de lado. Me dá, pastor, um exemplo prático. Quando alguém te pede um prato de comida e você diz não. Isso é desumano. Se você tem e você diz não, isso é desumano. Quando alguém te pede um socorro e você nega aquele socorro, isso é desumano. Agora, há pouco tempo atrás, nós tivemos uma situação assim, na cidade de Manaus, onde uma pessoa veio a óbito, estava falecendo dentro de um carro, e era num hospital particular, e o hospital particular negou o atendimento àquela pessoa, e aquela pessoa faleceu. Isso é falta de humanidade. Colocaram o dinheiro em primeiro lugar. Não havia condições naquele momento de levar aquela pessoa para um hospital público. Mas o recepcionista do hospital falou, não, aqui não, nós não podemos atender a pessoa. E a pessoa faleceu na calçada, por falta de atendimento médico. Isso é desumano. Então nós que somos crentes em Jesus, nós temos que ser as primeiras pessoas a termos a humanidade aflorada. Porque se nós perdermos essa sensibilidade, e eu não estou falando de política, eu não estou falando de partido político, eu estou falando de humanidade. Nós precisamos ter atenção com a nossa indiferença, porque se nós somos indiferentes, quer dizer que nós não entendemos a mensagem de Jesus completamente. Jesus tinha vários discípulos. Ele chamou 3 que tinham intimidade para poder orar um pouco mais em separado, devido à situação que iria acontecer da crucificação e da prisão. E eles adormeceram. Meu desejo é que você acorde a sua humanidade, que você levante e não permita que a indiferença faça parte do seu dia a dia. Então é só olhar para o seu lado. O que o seu vizinho tem passado? O que a sua família tem passado? O que as pessoas que estão ao seu redor, os seus vizinhos, o que você tem colaborado para que eles possam ser felizes? Normalmente as pessoas que fazem parte de uma igreja colocam a responsabilidade da evangelização do bairro na mão da igreja. Mas se esquecem que a igreja só se reúne, está reunida presencialmente
poucas vezes durante a semana, mas quem mora na sua casa é você. E Deus vai responsabilizar você pelo que você faz, pelo que você fala, pelo que você pensa, até mesmo pela sua responsabilidade, pela sua indiferença para com o seu vizinho. Então você não pode se dizer crente em Jesus e não colaborar para que o seu vizinho tenha 1 quilo de comida, tenha algo para se alimentar, algo para beber, algo para ter contato com Deus. Não permita que a indiferença faça parte do seu cotidiano, porque isso vai tirar a humanidade que Deus colocou aí no seu coração, e quem tem a responsabilidade de controlar isso somos nós. Outra situação que nós temos que combater a indiferença é porque a indiferença transforma o nosso amor em seletivo. Quando nós temos a indiferença como rotina na nossa vida, a primeira coisa que acontece é que nós começamos a selecionar a quem amamos. Então é muito comum a gente falar assim: mas para o meu filho, eu amo a minha família. Mas o filho do meu vizinho, o problema é dele. A gente sabe que muitas pessoas não permitem uma interferência na vida. A gente sabe disso. Mas observo que nós estamos cada vez mais egoístas, mesmo em Cristo. Mesmo em Cristo, os crentes de hoje em dia são muito mais egoístas do que de 50 anos atrás. Eles são muito mais individualistas do que de 50 anos atrás. Eles se preocupam muito mais na sua individualidade do que crentes de 50 anos atrás. Isso não é culpa da igreja, isso é fruto da própria sociedade. Mas quando Jesus Cristo pede para os discípulos orarem com Ele, eles tiveram o mesmo comportamento. Eles adormeceram. Eles pensaram, eu estou muito cansado. Eu não vou orar por Jesus ou com Jesus nessa hora que eu estou cansado. Talvez eles andaram o dia todo, talvez eles estiveram com multidões, mas naquela hora, quando Jesus Cristo pediu apenas um pouco mais, porque Jesus iria fazer muito mais por eles, eles adormeceram. Meu amado, quero te dizer uma coisa muito sincera. Existem algumas circunstâncias que nós não podemos amar seletivamente. Então não apenas o seu filho merece o melhor, mas o filho do seu vizinho também merece o melhor. Não apenas o seu amigo de escola que merece o melhor, mas até mesmo aquele que você não gosta tanto merece o melhor da vida. E nós crentes de Jesus temos uma responsabilidade. A nossa responsabilidade, com certeza, e isso Deus exige da igreja, Deus exige dos membros desta igreja, que a gente esteja atento ao nosso amor seletivo. O amor seletivo, ou seja, a indiferença, provoca preconceito, provoca racismo, provoca panelinha, provoca outras e muitas coisas que acontecem na sociedade. E isso não é bom. Então, hoje eu gostaria de pensar com você exatamente por que é necessário combater a indiferença. Porque quando você sente a indiferença de alguém para você, você fica chateado. Mas quantas vezes nós, vamos parar para pensar rapidinho, botar a mão na consciência, quantas vezes nós fazemos indiferença? Tenho percebido que o egoísmo tem batido a nossa porta. Tenho percebido que a indiferença tem batido a nossa porta. E isso não é bom. Isso é preocupante. Porque quando Jesus perguntar aonde você está, o que você está fazendo, e Ele te encontrar dormindo, Ele te encontrar adormecido pelas circunstâncias da sociedade, você não vai ter o que falar. Você pode observar no texto de Mateus capítulo 26 que os discípulos de Jesus não tiveram o que falar.
Jesus encontrou eles dormindo, não tinha o que falar. Pedro não deu uma desculpa, não, eu estava orando de olho fechado, não, eles estavam dormindo mesmo. E Jesus faz uma pergunta crítica, uma pastoreada ali naquela hora, e eles não tiveram o que falar. Então, quando Deus cobrar de nós, quando Deus olhar para nós como igreja, quando Deus olhar para você como crente individual, Ele vai perguntar: o que você tem feito acerca disso? Então, o que nós temos feito acerca da pobreza na nossa cidade? O que nós temos feito acerca das circunstâncias da violência que tem crescido cada dia mais? O que nós temos feito? Não adianta transferir a responsabilidade para o pastor da igreja, para a liderança da igreja, para o prefeito, para o governador, para a polícia. Não. Cada um de nós vai dar conta. A palavra de Deus fala, cada um de nós vai dar conta daquilo que temos. E nós temos uma participação nas coisas. É nossa responsabilidade também olhar para as coisas que estão acontecendo na nossa sociedade e verificar qual é o tamanho da minha responsabilidade acerca disso. E o que eu tenho feito para poder melhorar isso. Não faça da indiferença uma rotina. Porque se você faz a indiferença na sua rotina, isso é um sinal que você está adormecido na sua fé. E isso não vai te fazer bem. Uma outra coisa também que a gente pode tranquilamente falar sobre a indiferença é que a indiferença desconstrói os nossos sonhos. A indiferença desconstrói os nossos sonhos. No caso, nós temos que destacar quais são os principais tipos de sonhos que nós temos. O primeiro tipo normal de sonho que uma pessoa tem é o sonho pessoal. Depois, o sonho profissional. Depois, o sonho sentimental. E por último, o sonho útil, ou seja, o sonho social. O sonho pessoal é sempre aquele que está relacionado ao seu desejo pessoal. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter isso, eu quero fazer isso, eu quero obter tal circunstância. Isso é um sonho pessoal, muito saudável, excelente. Outro tipo de sonho é o sonho profissional. Eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser engenheiro, eu quero ter uma profissão. Eu quero ter uma promoção no meu trabalho, eu quero isso, eu quero aquilo outro. É um sonho profissional. Logo após, vem o sonho sentimental. O sonho sentimental envolve também o pessoal, mas é algo de sentimento. Então eu quero namorar aquela menina, eu quero noivar aquela menina, eu quero casar com aquela menina, é meu sonho ter um casamento, as meninas sonham muito disso, né? Quero casar na igreja, eu quero ter filhos, eu quero que meu pai e minha mãe sejam felizes, eu quero que a minha família seja feliz, são sonhos sentimentais. São coisas que envolvem as nossas emoções, apegados às outras coisas. E o mais importante sonho, depois disso tudo conquistado, e que vai determinar um sentido para a nossa vida, é o sonho social. Então, o problema do Brasil, no caso da nossa geração, é exatamente esse. Nossos pais nos ensinaram a sonhar até o sentimento. De maneira pessoal, de maneira profissional e de maneira sentimental. Parou por aí. Coisas que lá fora, nos países desenvolvidos, devido ao estado de guerra que eles já passaram, devido às dificuldades naturais que eles têm, eles tiveram que sonhar de modo social. Então, por isso que você vê o Japão, os Estados Unidos, o Canadá, os países da Europa, eles, mesmo em tantas dificuldades, tanto sociais quanto naturais, tem terremoto, maremoto, neve, muitas dificuldades naturais do local que eles moram,
eles têm um objetivo social. Eles têm um estado mais social, uma preocupação mais social. Não são tão individualistas como nós. Nós somos muito mais individualistas do que os europeus, do que os americanos, do que outras nações mais desenvolvidas do que a nossa. Sim. Mas por quê? Porque nós não fomos ensinados a sonhar socialmente. Então é só se perguntar, como é que eu sonho socialmente? O que eu posso fazer? É só parar para pensar e falar assim, qual é o tipo de cidade que eu quero deixar para a minha próxima geração? Qual é o país que eu sonho em deixar para os meus filhos, para os meus netos? Quando a gente fala sobre sonho social, quando a gente fala sobre sonho útil, a gente vê que no Brasil poucas pessoas sonham assim. Normalmente isso acontece quando as pessoas já conquistaram os sonhos anteriores. Então, quando elas têm todos os seus sonhos pessoais realizados, todos os seus sonhos profissionais realizados, todos os seus sonhos seletivos, sentimentais realizados, aí ela começa a sonhar socialmente. E aí nós temos os casos de pessoas que são riquíssimas e que ajudam a sociedade, às vezes sem se identificar, de uma maneira gigantesca. Porque eles já ganharam todo o dinheiro do mundo. Já estão plenamente realizados e não tem mais o que fazer. Então vamos abrir uma fundação e ajudar as pessoas. Só que isso é um caso raro. Então eu quero pensar com você, querido, que quanto mais indiferente você for, menos os seus sonhos vão se cumprir. Quanto mais indiferente você for, mais dificuldade você vai passar na sua vida pessoal. Exatamente porque a indiferença, ela mata, ela mina os sonhos pessoais. E você nem percebe. Para você é algo natural. Mas quanto mais indiferente, quanto menos você se importar com o que acontece na casa do teu vizinho, quanto menos você orar pela vida dos teus vizinhos, pela vida dos pais, dos filhos dos seus, que como fazem companhia aos seus filhos na escola, quanto menos você se preocupar com isso, menos realizado você vai se sentir. Porque Deus nos concede muitas bênçãos, mas a bênção de se sentir útil é aquela que traz maior felicidade. Então, por isso que o dinheiro não traz felicidade. Por isso que o emprego não traz felicidade. O que traz felicidade é a companhia de Deus em se sentir útil, em ter um legado, em construir um legado. E é isso que faz a diferença. Então você pode ter o dinheiro que for, mas se você não se sentir útil, você vai ser infeliz. E esse sonho social eu gostaria que você tivesse. Qual é o sonho que você tem para o bairro que você mora? Então comece a trabalhar para isso. Ore por isso. Se o seu bairro é violento, então vamos trabalhar hoje para que amanhã ele não seja. Mas se nós deixarmos na mão de todo mundo, se nós deixarmos solto, meu filho, isso aqui daqui a pouco vai rachar. Então, se nós não trabalharmos agora, no futuro nós teremos um sério problema. Não seja indiferente. Sonhe socialmente. E outra circunstância que a gente pode destacar acerca da indiferença é que Deus não é indiferente. Então, se Deus não é indiferente, você que é cristão não tem o direito de ser indiferente. Você não tem essa opção. Talvez por isso Ele deixou 2 mandamentos para você. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Deus não é indiferente às suas lutas. Deus está sempre preocupado com cada detalhe que você tem vivido, e você sabe disso. Você já pensou se Deus fosse indiferente? Se Deus não se preocupasse com os detalhes da nossa vida? Se Deus fosse alguém distante e que não se preocupasse muito?
Já pensou como é que seria? Mas pela graça de Deus a gente consegue observar que Deus não é assim. E pela graça de Deus, Jesus Cristo concedeu um conselho aos discípulos. E esse conselho foi exatamente devido à fraqueza deles. Peço que você volte lá na Bíblia, Mateus capítulo 26, e a palavra do Senhor nos dá uma orientação exatamente sobre o que fazer quando a indiferença bate a porta e entra no nosso coração. Aqui, logo no finalzinho, no verso 41, ele critica, dizendo, vocês não conseguiram nem orar uma hora comigo? Como é que história é essa? Aí no verso 41 ele fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No caso, Jesus Cristo dá um conselho a eles, colocando um limite na indiferença. Então, parando para pensar, se você observar aqui, no fundo, Jesus Cristo está falando assim, se vocês estão dormindo numa hora dessa, a carne de vocês está muito forte. Então, por isso que ele fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E a tentação da indiferença é muito comum em nosso meio. É muito comum. No caso, nos dias de hoje, é muito comum entre as igrejas. Os membros das igrejas têm sido cada vez mais indiferentes. Se a igreja está precisando de algo, está indiferente. Se a igreja tem um projeto, está indiferente. Vivem a vida independentes. Se o pastor liga perguntando como é que está, o cara fala, não pastor, está tudo bem. O cara não vem na igreja há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Aí o pastor liga, não, está tudo bem pastor, está tudo bem. Acha que só porque dá o dízimo, só porque oferta, só porque deixa alimento, já fez o básico, que está tudo pago. Meu amado, viver em igreja não é isso. Não seja indiferente com o Evangelho. Não seja indiferente com a igreja. Não seja indiferente com a sua família. Porque a indiferença é uma tentação. E Jesus, ele está olhando para a gente. E ele pode, uma hora ou outra, nos encontrar dormindo. Sono esplêndido. Um berço maravilhoso. Um berço das emoções aqui desse mundo. E Jesus Cristo vai acordar a gente com uma pergunta crítica. Então acorde. Se a indiferença faz parte do seu conforto, acorde. Porque se você não acordar, você vai ser acordado por Jesus. E ser acordado por Jesus não é uma coisa muito agradável. É complicado. Eu fico imaginando a cara de Tiago, Pedro e João, que não tiveram o que falar. E ainda tomaram uma bronca, falando assim, vigiai e orai, porque se vocês entrarem em tentação, a carne é fraca. E eles eram os mais íntimos. Eles estavam ali porque eram os mais íntimos de Jesus. Então, queridos, vamos lutar contra a indiferença. Não se acostumem com a indiferença. A indiferença é confortável. A indiferença traz muito conforto. Mas ela tem um alto preço na sua vida. Nós estamos vivendo, neste país, nessa hora, uma dificuldade na violência, no consumo de drogas, no consumo de outras coisas mais, por causa da indiferença. De olharmos apenas, dos nossos pais e avós, olharem apenas para si mesmos e esquecerem que do lado de fora da rua, lá de fora da casa, tinha um menino, tinha um garoto que corria soltando pipa. E esse garoto às vezes cresce e vira um marginal. Nós como igreja temos responsabilidade. E todos nós,
estamos sendo chamados pelo Senhor nesse tempo a não sermos indiferentes. Porque ser indiferente significa que nós não somos discípulos de Jesus. Vamos juntos? Vamos tirar a indiferença do nosso coração? Isso é muito importante. Isso vai transformar a sua vida. Você vai ser cada dia mais feliz. Quanto menos indiferente você for, mais feliz você vai ser. Vamos orar? Pai, nós vivemos num país que tem sofrido muito com a indiferença e a Tua palavra nos ensina que nós precisamos tomar um certo caminho, cada dia mais, contra a indiferença. Senhor, nós nos preocupamos muito com as nossas famílias, preocupamos com o nosso trabalho, mas esquecemos muitas vezes do outro, daquele que está em necessidade, daquele que está em situação de risco, daquele que faz parte da nossa família, que está carente. Ó Senhor, dá-nos condições para não sermos indiferentes nessa situação. Esteja conosco, dá-nos a Tua graça, em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, vamos juntos contra a indiferença. Sabendo disso, peço então você que entre em contato com as pessoas da igreja, por favor, e também nos ajude na ação social para as pessoas que estão em situação de risco. Vamos aguardar no Senhor o momento certo de voltarmos aos nossos cultos presenciais e vai ser uma bênção. Deus proverá. Vamos aproveitar esse momento para refletir e fazer a obra do Senhor. Deus te abençoe, se cuide e mais agora à noite estaremos juntos às 18 horas. Deus te abençoe e te guarde e faça você ricamente feliz.